aos companheiros, amigos, aos irmãos, o nosso bom dia, agradecendo a Jesus a oportunidade de mais uma vez aqui estarmos, aprendendo e passando aquilo que possamos entender para que haja uma semeadura de paz, de luz, em cada palavra, envolvendo cada irmão em humanidade. Bom dia a todos. Escolhemos hoje uma lição de Emmanuel do livro Vinha de Luz, que ele fala no campo. Ele começa com uma frase de Jesus, dizendo que o campo é o mundo. Mateus anotou, está no capítulo 13, versículo 38. O campo é o mundo, disse Jesus. E o nosso Emmanuel, na mediunidade de Chico Xavier, diz assim: Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelentes e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Então, nesse trechinho de zonas necessitadas de arrimo e proteção, e corretivo inclusive, nós nos lembramos que dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus, tem uma das parábolas muito significativa para o nosso aprendizado. Ele conta que um rei, ele separando as suas ovelhas, ele colocou de lado aquelas que ele considerou, dizendo: passe para o meu lado, você que me viu nu e me vestiu, que me viu com fome e me deu de comer, que me viu com sede, me deu de beber, estava preso, me visitaste, estava no hospital e foste me ver. E assim ele foi falando cada benefício que Deus espera de cada um de nós, com entendimento das leis divinas. E quem o ouvia disse: mas Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer? Quando que fomos te visitar ou te demos de beber? E ele respondeu: quando fizeste isto a um dos mais pequeninos, a mim o fizeste. É tão bonito esse trecho, porque depois ele aponta aqueles que, por falta de conhecimento e por falta de atenção no mundo, haviam se recusado de dar de beber, de dar de comer a quem lhe pedisse, vestir ou fazer um pequeno favor. E disseram eles a mesma coisa: mas quando foi que te negamos tais coisas? E ele disse: quando deixaste de fazer aos mais pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer.
Que grande ensinamento! Mas nós sabemos que todo esse ensino de Jesus nos remete a um campo de trabalho, que é o que Emmanuel está nos alertando. E só o trabalho, na prática, nos traz o aprendizado. Se o mundo é um campo, disse Jesus, ele foi dividido em nações, estados, cidades e bairros, e nós estamos exatamente no trecho deste campo, conforme o nosso entendimento. Nós não julgamos aqueles que, ouvindo o mestre, disse: nós não te negamos, mas negaram aos mais pequeninos por falta de vigilância, por falta de visão e de entendimento, muitas vezes por falta do próprio trabalho, das tarefas diárias que nos são apresentadas, negligenciamos, queixamos, choramos e não resolvemos nada, né? Por essa ignorância nossa, por falta de prestar atenção naquilo tudo que Jesus nos ensinou, ou muitas vezes por dizermos não creio, não acredito, deixamos o nosso campo abandonado. Emmanuel diz que existem florestas lindas, dadivosas. Ao mesmo tempo que nós vamos caminhando, às vezes invigilantes, surgem charcos gigantescos que requisitam drenagem e socorro. É um dos trabalhos, muito difíceis às vezes. Árvores lindas, troncos retos, alteiam-se com árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. No meu entendimento, talvez essa frase de Emmanuel diz que muitas vezes a nossa vida calma, segura, muito bem equilibrada dentro daquilo que nós conduzimos, de repente vem uma tempestade e a gente para. Algo nos acontece, que são os galhos mortos, os troncos retorcidos, em que nós, para passarmos, deveremos ter algum conhecimento, algum entendimento, para não nos machucarmos ainda mais. Ele continua dizendo que a glebe imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Porque a zona de serviço e o gênero de tarefa é exatamente aquele que nós precisamos para aprender, que nós talvez negligenciamos lá atrás e que hoje se torna necessário para a nossa passagem, para a nossa caminhada, para nós podermos dar um passo à frente, né? E Emmanuel continua: na mediunidade do nosso Chico Xavier, apresentam-se muitos operários ao Senhor no trabalho diariamente, mas são raros aqueles que são servidores verdadeiros, aqueles que se colocam mesmo à disposição de fazer aquilo que está à sua frente. Por exemplo, dar de comer a quem está pedindo naquele minuto, dar de beber a alguém, uma roupa por quem estava necessitado. Pequeninas tarefas que, se nós fizermos, somos considerados servidores do Cristo.
Que coisa linda, né? A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores. Um jardinzinho, né? Abrir a porta, perguntar quem é e dizer uma desculpa qualquer e fechar a porta. Pequeninas flores. Um jardinzinho bem simples. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre, nós, repousamos nos títulos e amedrontamos perante os terrenos agressivos e multiformes. Não saímos daquele trechinho de vida, não saímos daquele cantinho onde está bom, gostoso, confortável. Mas como na vida é necessário dar um passo à frente, que ninguém pode parar, porque para os que vêm atrás, e nós não podemos fazer isso, a gente é amedrontado, né? Somos empurrados. E às vezes esses empurrões nos doem e nos machucam. Jesus, diz Emmanuel, todavia não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas, em favor do reino celeste na Terra. E aí a gente percebe o quanto somos invigilantes, o quanto gostamos do conforto, de parar naquilo que está muito bom naquele instante. Sem nos lembrarmos de que se nós fizermos um pequeno esforço, dermos um passo à frente, tudo melhora, né? Caminhamos muitas vezes no escuro. E eu lembrei de uma história em que um homem saiu para pescar em plena madrugada. Quando ele chegou no local, era muito escuro e ele estava muito triste, muito acabrunhado. Tudo ia mal para ele. Ele sentou-se à beira do rio e como ele não enxergava nada, por causa da escuridão, ele percebeu que ao seu redor havia algumas pedras. E ele, chorando e se queixando da vida, foi jogando as pedrinhas no rio para se distrair. E o dia foi amanhecendo e ele jogou todas as pedras que havia em volta dele dentro do rio. E quando amanheceu e clareou, ele percebeu, por algumas pedrinhas pequenininhas que ainda tinha no local, que ele havia jogado as riquezas que Deus havia dado para ele, para que a vida dele melhorasse. Percebam que a historinha diz para nós que muitas vezes, caminhando em cima do nosso orgulho, do nosso egoísmo e de outras viciações que nós às vezes seguramos, a gente caminha no escuro. Mas mesmo no escuro existem riquezas para que o nosso dia amanheça e a gente tenha visão. E essa visão do amanhecer é quando nós percebemos que o nosso choro, a nossa descrença, a nossa queixa, as nossas mágoas não mudaram nossa vida. Mas que se eu levantar de lá, dali, da beira do rio, e der os passos à frente, como Jesus diz, levanta e vem, certamente, com a visão clara do dia e com
estudo, a perseverança no trabalho, nós vamos pegar a enxada e vamos cavar. Porque Jesus disse, é preciso cavar para encontrar a água. Quando Jesus encontrou um homem no deserto que cavava, e ele disse, o que fazes, amigo? E ele disse, eu cavo, Senhor, porque preciso da água. E Jesus diz, é necessário cavar. E esse cavar é nossa tarefa, é nosso trabalho dentro daquela história quando começamos a lição. Enquanto damos alimento ao mais humilde, ao mais pobre, sem nos interessarmos a vida dele é dele, interessa o nosso comportamento. E quando nós atendermos de uma forma geral o mais pequenino, é a Jesus que fazemos. Muitas vezes esse trabalho, como diz Emmanuel, são florestas lindas que nós devemos deixar por alguns instantes e caminharmos por entre matas, aprendendo a fazer um caminho de amor, de luz, né? E se nós fizermos isso para nós, o caminho fica pronto para aquele que vem atrás. Certamente o que vem lá atrás, pegando um caminho já pronto, através do nosso exemplo, nós seremos abençoados, sempre. E Emmanuel termina dizendo assim, é certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção de um glorioso fim. Esse glorioso fim é quando amanhece o dia e nós percebemos que, durante a escuridão do nosso entendimento, nós nada fizemos, né? Muita paz a todos. Nós queremos fazer nossas vibrações de luz e paz, envolvendo a Terra nos lugares mais difíceis, de provações mais penosas. E levamos a nossa luz de pensamento, abençoadas por Deus, para que possa cair por todo o nosso planeta, como chuva de bênçãos, envolvendo corações e mentes. E mais uma vez gratidão a Deus por tudo e por todos. Obrigada, Senhor, àqueles que nos sustentam espiritualmente e fisicamente. Graças a Deus.